brasileiros vendidos para outros países como mercadorias. O tráfico de pessoas, realizado por grandes organizações criminosas, conta muitas vezes com a ingenuidade daqueles que acreditam que vão fazer fortuna no exterior. No mapa da exploração, muitos são enviados para países da Ásia e Europa, onde são obrigados a se prostituir ou a trabalhar sem receber. Talento como esse, escondido por aí, pode até existir, mas o sucesso internacional não vem de graça. E muitas vezes nem vem. O dom dos passes no gramado se confunde a dribles tortos da vida. É muito comum propostas muito atrativas e sedutoras de uma vida melhor em outros países ou em outras regiões, sempre com a proposta de bons salários, vão pagar as passagens, etc. E principalmente quando se trata de tráfico internacional, quando a pessoa chega no outro país, no outro contexto, tem geralmente que pagar uma dívida relativa aos custos da viagem, tem o seu passaporte apreendido e aí começa o esquema de exploração. Nas rotas do tráfico de pessoas, o destino é amplo. No último levantamento realizado pelo Ministério da Justiça, foram descobertos novos caminhos neste crime. Sérvia e Romênia, no caso de jogadores de futebol tratados como escravos. E na Índia, as meninas que trabalham como modelos. Seja o drible, a beleza ou a força. Tem tráfico interno, é expressivo, justamente de uma região para outra, as características são muito parecidas, mas não há a questão de controle de fronteiras, controle de passaportes e documento que facilita muito mais esse tipo de crime. Muda o mapa, mas não a exploração. O tráfico de pessoas nada mais é do que a instrumentalização da vida para o exercício do poder de homens sobre homens. E nós não podemos admitir a mercantilização da vida. Usar o talento do outro, o esforço do outro, para recompensar só a si mesmo por nada, a não ser por aliciar a mente de uma pessoa. O tráfico de pessoas ele sempre está relacionado a alguma forma de exploração, né? Que é justamente você transportar, você facilitar, você levar a pessoa de um lugar ao outro para ela ser explorada de alguma maneira. Então, todo tipo de tráfico de pessoas tem como fim uma forma de exploração. Nesse sentido, vários rostos desaparecidos fazem parte dessa mesma história. São crianças tratadas como se tivessem etiqueta e preço no mundo do tráfico de menores. Crianças são negociadas. E até os nossos órgãos, que valem vida, são transformados em dólares. Parece história de filme, mas o tráfico de órgãos existe. E aqui no Brasil mesmo. Em 2003, a Polícia Federal desmantelou uma quadrilha que convencia pessoas em dificuldade financeira a vender um dos rins por 5 a 30 mil reais. Esses órgãos eram oferecidos a pacientes de Israel e da África do Sul. E o objetivo era aplicar um golpe no sistema de saúde de Israel, que indenizava cada cirurgia em 150 mil dólares. 12 pessoas foram presas e condenadas aqui no Brasil, 2 em Israel e 20 na África do Sul. A miséria de uns a favor do enriquecimento de outros. 32 bilhões de dólares. É a movimentação financeira desse mercado paralelo criminoso em todo o mundo. Esse lucro é financiado principalmente pela exploração sexual, que corresponde a 85% desse tipo de tráfico. Promessas existem, verdades duvidosas também, sempre. Combate, punição. Na Justiça Federal, a meta para os próximos 5 anos é julgar 70% das ações desse tipo em andamento. Faz parte do plano estratégico. Em 2010, um alemão de 57 anos foi condenado pela Justiça Federal da Bahia a 5 anos e 6 meses de prisão. Foi preso em flagrante quando tentava embarcar em um avião para Frankfurt, na Alemanha, levando 3 vítimas brasileiras. Se vierem pessoas de outros países para cá, né, e aqui são praticados alguns crimes que são tipificados na nossa legislação, pode ser feita a apuração aqui. Ou se pessoas brasileiras forem mandadas para outros países, a apuração pode ser feita em outro país.
Mas o que é importante revelar é que esses crimes têm o que nós chamamos de transnacionalidade, ou seja, muitas vezes ocorre uma parte no território nacional e outra no exterior. E, portanto, essa apreciação deve ser feita no caso concreto, mas diante dessas características peculiares que atingem interesses no Brasil em preservar realmente aquilo, o bem jurídico tutelado, que seria a vida e a liberdade da pessoa. Alguns países já adequaram a legislação ao Protocolo de Palermo, um tratado feito junto à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, que define o crime e traça metas comuns de combate. E a partir daí, os diversos governos, os diversos países vão tomando medidas para cumprir e se adequar ao protocolo. Esse protocolo envolve desde medidas de prevenção e conscientização, né? Você informar as pessoas o que é o crime, você informar sobre casos que ocorrem no crime, informar sobre formas de tráfico de pessoas, até o fortalecimento dos órgãos de segurança e justiça, que são responsáveis pela prevenção, até a assistência às vítimas. Mas quantas vítimas existem? É difícil contabilizar. Na maior parte do mundo não existe muita informação sobre tráfico de pessoas, porque como o crime foi tipificado há pouco tempo e tem uma versão internacional muito ampla, poucos países ainda se alinharam. Os órgãos de justiça e segurança têm dificuldade em compilar esses dados, a notificação desse tipo de crime é muito baixa. E essa notificação é baixa não apenas assim pelo desconhecimento das próprias autoridades, mas das próprias pessoas, porque as pessoas podem fazer denúncias, as pessoas, muita gente que toma conhecimento com tráfico, muitas vezes não sabe que isso é tráfico que pode ser denunciado, né? Mas por que elas desaparecem? Escute esse depoimento. Lá estava me esperando a tia e mais 2 homens. Logo quando eu cheguei, eu já tive que ir para a cama com um deles. Foi ali que eu perdi a minha virgindade. Com aquele homem podre. Aquele homem horroroso. Foi muito difícil para mim. 5 dias depois, eu já trabalhava numa sauna. Dormia com muitos homens numa noite só. E eu sentia dores, muitas dores durante a relação, até que eu tive uma hemorragia. Foi ali que eu decidi que eu não ia mais deixar esses 2 me escravizarem, me prostituírem, e que eu ia fugir. E eu fugi. É a simulação do real?